Vida, com pastor Rogério Amorim, evangelizando o Brasil e o mundo, através da TV e da internet. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Curitiba, bom dia interior, bom dia povo de Deus, bom dia todo mundo. Graças a Deus, com vocês em mais esta manhã de sábado, o que já fazemos há muitos anos. Eu, sinceramente, não sei precisar quantos anos, mas há mais de 10 com certeza, né? E eu dou graças a Deus pela Band, por essa família da Band Paraná, não é? Que nos acolheu. E hoje somos o único pastor, né? na Band a trazer uma mensagem de fé, de esperança e de amor, não é? E eu fico muito contente com essa, não apenas com esse privilégio, mas com o privilégio de poder, através da Band, chegar até você. Onde quer que você esteja, como você estiver, ou no aconchego do seu lar, né? Ou quem sabe atravessando um momento meio difícil, num hospital, ou ainda um mais difícil ainda, numa prisão pública, não é? Onde nós somos assistidos, não é? Na cidade ou no campo, mas o importante é que você abre as portas para que eu possa chegar até você com a maior das responsabilidades, com certeza, né? Não fazendo proselitismo, nem inventando doutrinas estranhas, nem trazendo coisas diferentes que não seja trazer até você o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o convite sempre para que você e a sua família venham conhecer a Catedral Quadrangular aqui no Ecoville, Campo Comprido, um lugar realmente maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? Eu quando vim há 36 anos para Campo Comprido, assumi uma igrejinha pequenininha aqui que era, com 33 membros, né? E um templozinho de 16 por 9, né? Numa rua escondida, não é isso? Eu pensei que tinham me mandado para o fim do mundo. Mas graças a Deus, ao longo dos anos, nós vimos como este lado da cidade cresceu, o incremento de mais milhares e milhares e milhares de construções maravilhosas, condomínios extraordinários, prédios, mas para todo lado, e prédios incríveis. Tem prédio aí que tem um apartamento por andar e cada apartamento custa 30 milhões de reais, para vocês terem uma ideia, não é? E de repente Deus nos deu a oportunidade de construir junto com esse povo a casa dele aqui em Campo Comprido, não é? E nós estamos aqui na Catedral Quadrangular, um espaço com 10 mil metros de área, estacionamento fechado, temos 3 templos construídos aqui dentro, 3 templos. Um com 250 poltronas, outro com aproximadamente 200 e a nave aqui que cabe mais de 1000 pessoas e que graças a Deus está constantemente lotada, pelo menos 3 vezes na semana, né? E eu quero convidar você e a sua família, não só para conhecer tudo isso aqui, essa beleza física, mas acima de tudo, e eu posso dizer isso com segurança, a beleza espiritual deste lugar. Porque nós procuramos realmente levar Deus a sério, estar comprometidos com a sua palavra, né? E nós temos culto todos os dias. E eu particularmente estou domingo de manhã às 9 e às 19h30 e às noites de terças-feiras, culto de oração, que é o nosso maior culto. Por incrível que pareça, é o nosso maior culto. Se não chegar cedo, arrisca não entrar nem no estacionamento, não é? Então venha com a sua família, você vai encontrar uma igreja toda estruturada com departamentos, com discipulado, universidade da família, escola bíblica dominical, salas equipadas para as crianças nas diversas faixas etárias, em todos os cultos, não só na escola bíblica, não é isso? E cultos realmente todos os dias, como eu disse, segunda, 8 da manhã, portas abertas, né? Terça, nosso grande culto de oração, onde estamos. Nessa semana vamos receber o pastor Jorge Basso, né? Que conhecemos desde menino, por sinal, filho do meu grande pai na fé praticamente, né? Pastor Agostinho Basso, vai estar pregando nessa terça-feira, na 11ª semana das 21 semanas de Daniel.
quarta-feira de tarde, quinta-feira à noite um culto para a família, voltado para a família, sexta-feira de manhã, sábado 3 cultos simultâneos, jovens, adolescentes e o culto da vitória, enfim. As portas estão abertas, os braços estão abertos para você participar de cultos como esse que você vai participar agora. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Capítulo 6 de Juízes, quem achou diga amém. Eu vou ler, deixa eu ver o que eu vou ler. Do verso 6, pelo menos até, para frente aqui, vamos lá ver. Até o 14 pelo menos. Diz assim esse texto, assim, resumindo aqui, não é? Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu fiz vocês subirem e vos tirei da casa da escravidão. Ou seja, lembrou-os do passado. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vocês, e a vós dei a terra deles. E eu disse para vocês: eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenho medo dos deuses deles, em cuja terra hoje vocês habitam, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias, Rito, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, e isto para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso, ou seja, homem corajoso, homem valente. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobrevém? E o que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não estou te enviando? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu vou ser com você contigo, você vai ferir os midianitas como se fossem um só homem. Amém, gente? Nosso gigante hoje a ser despertado, ou pelo menos motivar que ele seja despertado na sua vida, é um gigante chamado coragem. Por isso, fatalmente eu tinha que escolher Gideão como um exemplo, né? E o objetivo é que você, meu irmão, minha irmã, supere o medo de qualquer fracasso e se coloque nas mãos de Deus para a luta, para a batalha, para enfrentar o que vier pela frente, na certeza que você não está sozinho e que você pode. Você pode. Tem uma lenda que conta que 2 crianças estavam patinando num lago gelado, brincando, patinando, e de repente um ladinho mais fragilizado, um dos meninos afundou e começou a se debater, e a corrente de água por baixo foi trazendo ele por baixo do gelo, de tal maneira que o amiguinho dele o via se debatendo embaixo do gelo e não tinha ninguém próximo que pudesse acudir. Então ele tinha alguma coisa no bolso, pontudo, uma pedra, qualquer coisa parecida assim, e ele desesperadamente começou a bater insistentemente no gelo, de tal maneira que machucou a mão. Estava até cansado de bater, até que finalmente conseguiu quebrar o gelo e puxar o amiguinho pelos cabelos, pelos braços. E aí já chegou gente, né? Procurando ajudar, já chegou até mesmo socorristas ali próximo daquele lago, né? E os socorristas perguntaram para o menino: mas rapaz,
Como é que você conseguiu fazer isso? É impossível que você tenha conseguido, tão pequeno, mãozinhas tão pequenas, machucadas, com uma pedra, quebrar esse gelo e salvar o seu amigo. Como é que você conseguiu isso? E aí um senhor de idade que estava próximo, né, assistindo aquilo tudo, disse: eu sei como é que ele conseguiu. E ficaram todo mundo olhando para aquele senhor, aguardando a resposta, e ele disse então: não havia ninguém por perto para dizer que ele não seria capaz, por isso é que ele conseguiu fazer. Não tinha nenhum negativista, não tinha nenhum mensageiro da derrota, né? E essa lendazinha, essa ilustração, vamos assim dizer, explica o porquê de muitas vezes fracassarmos, ou pior, nem tentarmos fazer alguma coisa. Viver na mediocridade, viver 50, 60, 70, 80 anos naquela mesmice, né? Isso porque sempre tem alguém em volta, quando não é o próprio pai, quando não é a própria mãe, né? Quando não é um professor, quando não é um treinador, né? Quantos jogadores de futebol aí, famosésimos, riquíssimos hoje por aí. Um dia o técnico dele disse: vai procurar outra coisa para fazer, porque jogador você não vai ser nunca, você não tem talento, não é isso? Eu me lembro até de um pregador que esteve aqui, Marcos Gregório, que foi o pastor do Davi Sácia, né? Que um pastor lá no Rio de Janeiro, da Quadrangular, né? Quando ele era ainda jovem, obreiro e tudo mais, disse: ih, rapaz, vá procurar emprego, que você para pastor não vai dar nada. Hoje o Marcos Gregório tem uma igreja lá com 5, 6 mil membros, e num dos lugares mais difíceis e perigosos do Rio de Janeiro, porque ele não acreditou no pregador do negativismo, né? E quando nós acreditamos em alguém que chega, é grande demais, não é para o teu bico, é muita areia para o teu caminhão, você não pode, olha só para você, aí você acaba aceitando e começa negativamente também a dizer: realmente eu não posso. Então nós temos que chegar a uma conclusão, humanamente falando, realmente nós somos fracos, mas nós não somos qualquer um. Tem filho de Deus aqui? Nós somos filhos de Deus, e Deus olha para nós e diz: Rogério, igreja de Campo Comprido, comigo ao seu lado vocês podem tudo. Você comigo, Rogério, você é maioria. Como Elias foi maioria lá no Monte Carmelo, com 450 profetas prontos para acabar com ele, e ele aparentemente sozinho naquele monte, mas ele era maioria, porque eu estava com ele. Então, gente, se tem que acontecer alguma coisa na sua casa, se tem que acontecer alguma coisa na sua empresa, tem que começar através da sua vida. Você é o agente de Deus, né? Precisamos como um todo e individualmente, precisamos de um avivamento, de um despertamento. E quando não tem esse avivamento, quando não existe esse despertamento, a gente se recusa, a gente fica passivo assistindo a banda passar, como cantava aquele comunista lá, né? Esperando a banda passar, não vai acontecer nada. Enquanto os filhos de Deus fazem o que é errado, e o errado nesse caso é não fazer, é não tomar atitude, é não ouvir Deus, é não acreditar em Deus, na sua palavra, enquanto o crente não tomar uma atitude de obediência, se quiserdes, é tudo condicional com Deus, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor que essa terra tem para oferecer. A terra tem o melhor para oferecer, mas se para nós, só se nós quisermos e nós acreditarmos e nós fomos leais, nós fomos obedientes, né? Enquanto nós não tivermos essa atitude de obediência e submissão à palavra de Deus, esse despertamento do nosso próprio eu nunca vai acontecer.
E quando não há avivamento, os filhos de Deus vão ficar sempre escondidos no cenáculo, como os apóstolos. Jesus já ressuscitado, tudo cumprido nele, e os caras tudo escondido, com medo de quê? Se o seu Senhor já tinha vencido a morte, o inferno e tudo, a capetada, já tinha ressuscitado, vencido a morte na sua ressurreição completamente, medo de quê? E no entanto, lá estavam eles escondidinhos, acovardados, com medo de todo mundo, afinal de contas, né? E com os cristãos escondidos, de um modo geral, né? Com medo de declarar a sua fé, inibidos, vamos assim dizer, a mostrar seus princípios e posturas, realmente não pode haver despertamento, não pode haver avivamento, não tem, vamos assim dizer, Pentecoste na nossa vida, não tem vida, só frustração, só medo, só decepção. E a pior decepção, a pior pessoa que pode decepcionar você, não são teus filhos, não é tua mulher, não é teu marido, nem teu pastor. A pior pessoa que pode decepcionar você é você mesmo. É você mesmo. Enquanto os filhos de Deus não clamam ao Senhor, enquanto os filhos de Deus não se dispõem a falar com Deus em oração, a reivindicar as suas bênçãos, a clamar realmente, não é resmungar, é aclamar, né? Não vai acontecer nada. E clamar é mais do que uma oração, é mais do que isso, é realmente gritar aos céus: Senhor, que é o que eu estou propondo a vocês nessa cruzada aqui. Senhor, me mostra, me revela minhas potencialidades, o que tu queres que eu seja, o que eu posso ser, me mostra um caminho. E Ele vai mostrar. Se você não mudar, nada muda. Isso é um fato comprovado na história humana. Se eu não mudar, não muda nada. A mudança tem que começar dentro de mim. É preciso destruir nossos ídolos particulares, vamos assim dizer, e edificar um altar no nosso coração ao nosso Deus. Então, se você quer um despertamento, se você quer um avivamento, se você quer um despertar de toda a potencialidade dentro de você, destrua os deuses para quem você presta culto. Ô pastor, pegou pesado demais, eu não sou mais desse tempo, eu já aprendi, não tem mais essas coisas em casa. Não tem em casa, mas às vezes tem no coração, que é pior. Não tem um altar, um nicho no cantinho da parede lá, aquela fulana, mas tem uma outra fulana aqui, no verdadeiro altar do Senhor, né? Então precisamos destruir esses ídolos, vamos assim dizer, esses deuses para quem nós prestamos culto. Pastor, de novo? Já disse que eu não tenho mais essas coisas em casa. Mas pode ser o dinheiro. O teu Deus pode ser o dinheiro, que está ocupando o lugar do verdadeiro Deus, esquecendo você que o nosso Deus é o dono do dinheiro, é o dono do ouro e o dono da prata. Pode ser a posição social. Posição social pode ser muito bonito, mas por tudo que eu vejo na sociedade, é uma infelicidade só, e normalmente, principalmente no Brasil, gera cadeia e vergonha, né? Pode ser o físico, hoje tem muito disso, né? Hoje as academias viraram verdadeiros altares de pessoas que cuidam mais do físico do que do espírito. Aliás, por causa do físico, esquecem o espírito e estão morrendo dentro de um corpão, né? Estão morrendo dentro de um corpo. Pode ser a saúde, pode ser a esposa, esse ídolo, esse Deus que ocupa o lugar do verdadeiro Deus. Pode ser o marido, né? Há um perigo muito grande. Pode ser os filhos,
que se tornam, porque filho é tirano, né? É brincadeira, esses pequenininhos aí não são brincadeira, não são fáceis, não é isso? E de repente, eles simplesmente tomam o lugar de Deus na nossa vida. Pode ser a carreira que toma o lugar de Deus na nossa vida, podem ser líderes que tomam o lugar de Deus na nossa vida, podem ser ideologias que tomam o lugar de Deus na nossa vida. Então, gente, uma transformação de vida, um despertamento, um avivamento começa com atos de purificação pessoal. Começa uma faxina dentro de nós mesmos, na nossa mente, no nosso coração, mergulhando nas Escrituras. Porque quando você conhecer a verdade absoluta, nenhuma mentira relativa vai conseguir te fazer a cabeça. É simples assim. É simples assim, né? Então, é preciso destruir esses ídolos internos. É preciso destruir os ídolos do lar, né? Já que está na moda a novela aí da Record, né? É preciso derrubar as frentes de Baal dentro da nossa casa, os altares do ódio, os altares da amargura, os altares da falta de conciliação, da falta de perdão, os altares da violência contra aqueles que são mais próximos de nós, seja os filhos, seja a esposa, ou até tem mulher que desce o porrete nos maridos também, né? Tem umas aí que não são fáceis, sabe? São muitos altares que a gente não se toma conta, como diz os antigos, não toma atento, né? E estão destruindo a nossa vida, estão ocupando o lugar do Deus verdadeiro na nossa vida. E para a gente concluir, senão nós não vamos embora daqui hoje, né? Para haver vitória na sua vida, na sua família, na sua empresa, na nossa igreja, né? Não precisa de muitos, não. Não precisa de muitos, não. Como eu disse, começa com você. Começa com você. Os maiores avivamentos da história da igreja, em todos os tempos, nunca começou assim, um montão de gente. Começou com uma pessoa que começou a orar, aí veio mais uma, aí veio mais outra, aí veio mais outra. Leia sobre o avivamento da Rua Azusa, no começo do século passado. Leia sobre isso. Você vai ficar encantado com o que aconteceu naquele lugar. Começou com um homem, um pastor negro nos Estados Unidos em 1900. É brincadeira, mas para Deus não tem tamanho, não tem cor, não tem instrução. Deus é Deus, comigo ou semigo, né? Deus é sempre Deus. Deus é maior ainda quando Ele tem alguém que está disposto a permitir que a glória dele resplandeça na sua vida. Amém, gente? Gideão, se a gente seguisse a leitura, você ia ver que esses midianitas que faziam com que ele fosse lá malhar o milho de madrugada para não ser roubado e tudo mais, era um exército enorme. No entanto, Deus instruiu esse moço que com apenas 300 homens, sem usar uma arma, derrotou esse exército. O que o Gideão tinha que nós não temos? Ele não tinha nem coragem, né? Oh, Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, por que eu estou nessa fria? Por que eu estou nessa situação? E Deus diz para ele: vai nessa tua força, a força da tua indignação, do teu desconforto de ver como está o teu país, a tua vida, a tua família. Vai nesta tua força, fique indignado. Lamentavelmente no Brasil e do modo geral no mundo, parece que a igreja e as pessoas perderam essa capacidade de se indignar. Porque eu fico descendo do sarrafo em quem merece descer, sou criticado de monte, porque defendo meus pontos de vista, me descem o sarrafo. Onde já se viu um pastor fazer isso? Devagar, eu não sou pastor. Devagar, eu não sou pastor. Pena que não está aqui para te mostrar. A minha identidade diz que eu sou Rogério Amorim.
Eu estou pastor. Não tenho que me esconder atrás dessa prerrogativa de ser pastor, de ser médico, de ser contabilista, de ser advogado e assim por diante. Não, antes disso eu nasci Rogério Amorim, eu não nasci pastor, eu não nasci advogado como o Rodrigo ali, né? Nós somos uma pessoa individual e que Deus quer potencializar, não é isso? Deus quer dar vitória, e para dar vitória Ele precisa de gente sem medo de confessar a sua fé. No trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, gente que testemunha, inclusive com a vida, os princípios do Evangelho, e que clama a Deus pelo seu povo, pela sua nação, pela sua família, pela sua igreja, pela sua sociedade. Gente que não busca glória para si, que não pensa somente em si, não faz o mundo girar em torno do seu umbigo, nem se impressiona com exibições espirituais, não é isso? Mas deseja realmente uma experiência profunda com Deus. A gente sai correndo atrás desse pregador, daquela profetisa, porque aqui aconteceu, é aquilo que eu sempre digo. Quer ouvir Deus falando com você? Não precisa correr para lugar nenhum. Deus sempre vai falar do lugar que Ele está. Repito, Deus sempre vai falar do lugar que Ele está. E onde é que Ele está? Não está num altar, está em você. Desperte esse Deus dentro de você, mantendo um relacionamento mais íntimo, mais estreito com Ele, não é isso? Gente que não dá lugar a ídolos no seu coração, com todos esses ídolos que eu citei aqui nesse instante, não é nem na sua casa, não é? Então tome uma posição, faça uma faxina geral, não é? Vai haver uma revolução espiritual em você, e a partir dessa revolução espiritual, realmente você vai poder dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bem com a vida, com pastor Rogério Amorim. Todos devem ter o direito de ouvir a mensagem da cruz. 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular, desde 1963, transformando vidas, oferecendo à comunidade Instituto Teológico, Faculdade Teológica, Escola Bíblica Dominical, reuniões especiais para crianças, juniores, adolescentes, jovens, mulheres, homens, meia-idade, tratamento para casais e cultos diários. Venha fazer parte desta grande família. Quadrangular Ecoville, Rua João Dembinski 172, Campo Comprido. Fone 41 3373 4748. Eu espero você e a sua família para virem conhecer esse ministério da Igreja do Evangelho Quadrangular em Campo Comprido, Ecoville. E eu tenho certeza, vocês vão receber muitas mais bênçãos para as suas vidas.